Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 20, que fala assim. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupas e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus. E eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Gente, o que é aqui? Aqui é Jacó fazendo uma promessa a Deus. Porque Deus, antes dele fazer essa promessa, Deus prometeu a ele algo. Que está aqui, a partir do versículo 13, fala assim: O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai, e darei a você e os seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que eu prometi. Aqui é Deus prometendo a Jacó. E em cima dessa promessa, Jacó fez a promessa dele também. Então, o que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui? A gente tem entendimento, e a Bíblia nos confirma, e sempre vivemos milagres todos os dias, que Deus cumpre com a sua palavra. Então, se Deus te fez uma promessa, a palavra dele vai se cumprir em algum momento da sua vida. Não é porque Deus fez a promessa hoje que a palavra vai se cumprir hoje. Não, você precisa passar por uma preparação para poder vir a alcançar essa promessa que Deus tem para ti. Que aos nossos olhos muitas das vezes demora, mas para Deus é o momento exato. Por quê? Porque Ele não vai te dar nada que você venha a perder. Entende? Então Deus está sempre cumprindo com a sua promessa nas nossas vidas. Ok? Aqui Jacó fez uma promessa a Deus. Ele falou: se você for comigo e fizer e cumprir com a sua palavra e não deixar eu passar fome e tiver roupa para vestir, eu farei do Senhor o meu Deus. Então ele está fazendo uma promessa para Deus. Ou seja, se Deus cumprir com a palavra dele, ele vai cumprir com a promessa dele. Lembrando aqui mais uma vez que Deus cumpre com o que promete. Entende? Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que a gente cumpra com a nossa palavra. Deus é fiel para cumprir com a promessa dele. Leva o tempo que for. Se ele fez uma promessa a você, ele vai cumprir a promessa. Mas ele quer que a gente também tome um posicionamento de cumprir com o que a gente promete a ele. A gente não pode prometer nada para Deus da boca para fora. Tudo que você prometer a Deus, você vai ter que cumprir. Porque se ele cumpre contigo, você precisa cumprir com ele. Se você tem relacionamento contigo, se você tem relacionamento com Deus, entende? Você entendeu que é a verdade, é um relacionamento de verdade, é um relacionamento de entrega, é um relacionamento de reciprocidade. Então você não pode faltar com a tua palavra, você tem que cumprir com a tua palavra. Entende? Então chegou o tempo de você cumprir com a tua palavra. Porque chegou o tempo da promessa na sua vida. Entende? Então, quando Deus te entregar a promessa nas suas mãos, Ele vai entregar nas suas mãos, cumpra com a sua palavra. A promessa que você fez para Deus, no calor da emoção, no calor da situação que você estava ali com Ele, você prometeu algo a Deus. E Ele está aqui me usando para te falar hoje. Cumpra com a palavra que você prometeu. Porque eu estou cumprindo com a minha palavra. Entende? Então, seja fiel a Deus. Seja honesto com Deus. E cumpra com a palavra que você prometeu a Ele. Eu não sei o que é. Mas Ele sabe e você sabe. E a sua palavra, a sua parte precisa ser feita. Ok?
Isso não vai isentar dele te dar a promessa, mas você precisa ser tão verdadeiro com Deus quando Deus é contigo, porque você aprendeu a ter relacionamento. A palavra dele vai se cumprir na sua vida, mas você precisa agora cumprir com a sua promessa que você fez, mediante a promessa que ele te entregou, mediante situações que vocês vivenciaram, que vocês passaram junto. Entende? Então chegou um tempo de cumprimento dessa promessa. Então, quando Deus nos entrega a promessa, é porque nós estamos prontos para receber. Então, toda situação que você passou, que antecedeu a promessa, essa fase que você se encontra, você foi treinado, forjado, caracterizado, de acordo com as exigências de Deus, para poder adentrar nessa nova fase. Então, não tenha medo. Você está pronto. Deus não vai dar nada na nossa mão que a gente não esteja pronto para receber. Deus não vai fazer você transpassar de fase se você não estiver pronto para ir. O novo, às vezes, pode até assustar, pode dar um receiozinho, mas saiba que a presença de Deus sempre vai estar contigo. Deus não vai se apartar de você em momento algum, na entrega da promessa nessa nova fase que está se iniciando na sua vida. Lembrando que você nessa fase aqui, na fase do deserto, a gente tende a se achegar mais perto de Deus. A gente tende a procurar mais a presença de Deus e a valorizar a presença dele. Por quê? Porque o tempo de deserto é uma fase escassa. É uma fase escassa de pessoas, é uma fase escassa de lugares, é uma fase escassa. É uma fase que a gente fica mais numa solitude com Deus. A gente fica ali somente nós e Ele. É a fase do deserto. E a gente sabe que a fase do deserto antecede a promessa. Então é como se Deus estivesse te dando os últimos ajustes nessa nova fase, nessa fase do deserto, para você vir a adentrar na fase da promessa. Nessa fase você foi fiel a Deus. Você foi dependente de Deus, você aprendeu a procurar a presença de Deus, você se rendeu, você parou de dar murro em ponta de faca, você parou de brigar com Deus, você começou a obedecê-lo, você entendeu que não adianta você brigar com Ele, que a vontade dele sempre vai prevalecer na tua vida, na nossa vida. Então isso tudo você aprendeu nessa fase de deserto. Quando Deus te der a fase da promessa, não deixe de ser com Ele, na fase da promessa, o que você foi na fase anterior do deserto. Continue. Dê continuidade. Não é porque você adentrou na fase da promessa dos celeiros seios da fartura que você vai deixar Deus de lado. Lembre-se, quem te deu a fase nova, quem providenciou, quem te deu a promessa, quem providencia na tua vida, é Deus. E Deus só está te dando a fase nova, só está te dando a promessa, porque você aprendeu na fase antiga a depender de Deus, a confiar em Deus e a obedecer ao Senhor. Se você adentrar nessa nova fase e você jogar Deus para escanteio, colocar Deus de lado, da mesma forma que Ele te deu, Ele tira. Entende? Nós somos recompensados pelos nossos esforços e as nossas renúncias mediante a fidelidade que nós temos a Ele. Se você só é fiel a Deus na fase ruim porque não tem ninguém do seu lado e você precisa se agarrar a alguém, sinto muito por isso. Você precisa estar na presença de Deus por amá-lo, por querê-lo. Entende? Não pelo que Ele pode te dar. Mas se Deus está te transpassando de fase, está te dando a promessa na tua mão, está te entregando a promessa para ti, é porque você já está pronto. Então não se deixe levar pelas situações que vão acontecer na sua vida, pelas benfeitorias que Ele vai trazer para a sua vida, pelas pessoas que você vai conhecer, pelos lugares que você vai frequentar, pelos presentes que você vai receber, pelo reconhecimento que você vai receber por ser uma pessoa que transpassa Deus para as pessoas. Não deixe que a vaidade venha adentrar no seu coração e achar que o mérito é teu. O mérito nunca vai ser nosso, gente. O
mérito é de Deus. Entende? Então seja você a pessoa que vai transparecer a presença de Deus aonde Ele te colocar, e você continuando fiel a Ele em espírito e em verdade, em relacionamento. Não seja você a pessoa que quando Deus te passar de fase, você bote a Deus na estante guardadinho lá e só pega de vez em quando. Continue o seu relacionamento com Ele. O seu relacionamento com Ele é fundamental para a sobrevivência da sua vida. Da mesma forma que você precisa do ar para respirar, você precisa de Deus para viver. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não funciona. Sem Deus a gente atrofia. Sem Deus a gente cai. Entende? Deus não tem queda para você. Deus não tem atrofiamento para você. Deus não tem perdas para você. Deus tem restituição. Deus tem restauração. Deus tem benfeitorias. Deus tem bênção. Deus tem riquezas. Deus tem prosperidade. Deus tem amor. Deus tem felicidade. Mas para a gente conseguir alcançar tudo isso, precisamos ser fiéis a Ele. Precisamos ser um com Ele. Precisamos priorizá-lo na nossa vida. Então, tudo que você aprendeu nessa fase aqui, ela vai continuar na próxima fase. A sua intimidade, o seu relacionamento com Deus nessa próxima fase será mais intensificado. Será mais próximo. Entende? O que você desenvolveu nessa fase, Ele está te colocando numa nova fase para você vir a depender mais dEle. Lembrando que é Ele que provém na sua vida. Então, da mesma forma que Ele te dá, Ele pode tirar. Ok? O mérito sempre será dele. Então, você cumpra com a palavra que você prometeu com Deus no momento que você fez quando estava no deserto. Chegou o tempo do cumprimento da sua promessa e chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.